Olá, então eu vou falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolveu, sobre uma API de blog utilizando a arquitetura de microserviços. Especificamente, eu vou focar nos serviços que eu fiquei responsável, que foi o serviço de perfil e o serviço de gamificação. Mas antes de entrar nos detalhes desses serviços, eu vou contextualizar aqui a arquitetura geral do projeto. A nossa aplicação é composta por 8 serviços principais. Temos a API Gateway, que funciona como um ponto de entrada para todas as requisições, o serviço de autenticação, que é responsável pelo gerenciamento de tokens, o serviço de perfil, que eu vou entrar em detalhes mais para frente. Daí temos o serviço de postagem, para gerenciar posts e interações, o de mensagens para chat privado, o de notificação para alertar usuários sobre eventos importantes, o de análises para coletar métricas e o serviço de gamificação, que eu também vou aprofundar mais. Então, agora falando um pouquinho sobre o serviço de perfil. As principais funcionalidades, então, a criação e edição de perfil, onde os usuários podem adicionar informações como a biografia, foto de perfil e outras informações. Daí tem o sistema de seguidores, que permite que os usuários sigam e deixem de seguir outros usuários. Daí tem o gerenciamento de relacionamentos, que mantém o controle de quem segue quem. E também permite a visualização de perfis. Agora falando sobre o segundo serviço que eu fiquei responsável, o serviço de gamificação, que é responsável por aumentar o engajamento entre os usuários através de recompensas e competições. Então, existe um sistema de pontuação que faz com que o usuário receba uma determinada quantidade de pontos a partir de determinadas interações, como criar posts, comentar algum outro post, receber curtidas, ganhar seguidor. Além disso, temos um ranking com um sistema de níveis, então existe um ranking global, o um ranking semanal e as conquistas desbloqueáveis. E essas conquistas elas são desbloqueadas depois de alcançar certa quantidade de pontos. E para finalizar essa parte introdutória, a comunicação é feita através do RabbitMQ. Quando o usuário se registra, o serviço de autenticação valida as credenciais e cria o usuário. Após isso, ele dispara um evento para o serviço de perfil, que escuta esse evento e cria o perfil básico. Já a gamificação, ela adiciona pontos quando algum post é criado. Então, o serviço de post publica um evento e o serviço de gamificação escuta e adiciona os pontos. E a mesma coisa ali para quando um usuário ganha algum seguidor. O serviço de perfil atualiza o relacionamento e publica o evento que é escutado pelo serviço de gamificação. O Gateway foi implementado usando Spring Cloud Gateway com Webflux. E a autenticação a gente usou o JSON Web Token. Essa classe aqui, Application, ela vai mapear o caminho da API externa para cada microserviço. Então, aqui tem a rota correspondente de cada serviço. Então, quem faz a validação do token é o próprio Gateway. Essa classe aqui, ela vai registrar o filtro do JSON Web Token e definir quais requisições vão passar. Nesse caso, todas as rotas passam, exceto as rotas públicas. Nessa outra classe aqui, é realizada realmente a validação do token, ignorando o serviço de autenticação. Então, o fluxo geral o cliente chama o gateway, o security config ativa o filtro do JSON Web Token, e depois essa classe aqui faz a validação do token. Se estiver ok, ele vai consultar as rotas para saber para onde enviar a requisição. Além disso, todos os serviços vão ter um documento de configuração do Docker, né? Aqui no Docker Desktop a gente consegue ver todos os serviços e também o RabbitMQ e os bancos de dados, porque cada serviço vai ter um banco de dados independente, ainda que todos estejam utilizando o Postgres. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 databases, bancos de dados, para cada um dos serviços. E aqui tem o serviço de gamificação, mensagem, autenticação, notificação, post e o gateway. Olhando então agora para o serviço de autenticação, aqui tem a classe de usuário, que vai ter os atributos, o ID, o nome, a senha e o tipo de permissão. Como ele implementou o user details, vai ter esses métodos obrigatórios para retornar o nome, a senha, enfim. Aqui no user repository vai ter dois métodos, buscar o usuário por nome, ou verificar se o usuário com aquele nome já existe. Aí tem os DTOs. Aqui no cadastro ele vai obrigar que o nome deve ter entre 3 e 50 caracteres, a senha deve ser maior que 6 caracteres. No login, o nome e a senha não pode ser nulo. E aqui para retornar a resposta da autenticação. Então, tem o token armazenado em token e o nome do usuário que está logado. Aqui na camada de serviços, tem o método responsável pelo login e pelo cadastro. Aqui no cadastro, ele vai validar se o usuário com aquele nome já existe. E vai criar com a permissão role user, e salvar no banco de dados. Depois ele vai publicar esse evento, porque ao criar um cadastro, o serviço de perfil vai receber um evento para criar lá o perfil também. Aqui no login, vai autenticar as credenciais com o Spring Security, buscar o usuário no banco de dados e gerar o token, né, para o usuário. Na camada aqui de segurança, então vão ter as configurações do JWT. Então aqui na camada de configuração
vai ter essa classe que vai ser responsável por liberar, né? É o gateway dessa porta 8080, aqui também tem a porta 3000, vai permitir que o serviço de autenticação consiga ser acessado, né, sem bloqueio. E aqui tem as configurações do RabbitMQ, que vai permitir então que o serviço de autenticação envie eventos quando o usuário é criado. E aqui tem as principais exceções. Então, agora no serviço de perfil, aqui tem a classe de perfil, com os atributos, o ID, o nome, a bio, a foto, e se aquele perfil é privado ou não. Também tem as listas de seguidores, tem as pessoas que eu sigo e as pessoas que me seguem. O site, então, a lista site vai garantir que não hajam duplicações. Aqui no repository vai ter find by username para retornar o usuário a partir do username dele. Aqui na camada de controle, então, eu posso retornar o meu próprio perfil, eu posso retornar o perfil de um outro usuário a partir do username dele. Também posso atualizar o meu perfil e seguir outros usuários. Aqui na camada de serviço, vão ter todas as regras, né, para retornar, para seguir e deixar de seguir, porque não dá para seguir, não permite que você siga a si mesmo. Também não tem como seguir novamente o usuário, então se você tenta seguir o usuário, não vai dar. E se você quer deixar de seguir, também você tem que estar seguindo o usuário. Aqui na camada de consumer vai ter a criação do perfil, quando o evento da autenticação é enviado, então aqui vai ter a criação do perfil. E por fim, a publicação, os dados da publicação de algum evento. Agora o serviço de gamificação, eu não vou entrar em tantos detalhes, eu vou mostrar agora um pouco também dos testes. Aqui tem 2 pacotes de testes, um na camada de controle e outro na camada de serviço. Então aqui tem os testes, deve adicionar pontos com sucesso, deve retornar erros quando o ID for nulo, deve retornar erro quando os pontos forem nulo, deve retornar erro quando os pontos forem negativos, porque esses pontos são, então, as recompensas por interações durante a estadia na rede social. Deve retornar erros quando os pontos forem zero. Deve aceitar requests sem descrição. Deve retornar todos os pontos do usuário. Resetar os pontos semanais, processar diferentes tipos de atividade. Então, tem vários testes. E quanto ao restante do serviço, então tem a camada de configuração, como os outros que eu mostrei anteriormente. Configuração do RabbitMQ. Aqui tem todos os pacotes conforme a arquitetura em camadas. Certo, agora eu vou fazer algumas demonstrações dos endpoints e das requisições. Então aqui eu vou registrar um usuário na porta 8080. Eu vou passar como username novo usuário. A senha vai ser senha 123. Vou registrar um usuário. Ele criou o usuário e já gerou um token aqui. Então agora eu preciso fazer login. Usuário, senha 123. Então ele gerou esse token aqui pra mim, termina com 6S. Agora eu vou consultar o usuário que está logado. Então aqui eu estou passando o token, que termina com 6S. E ele deve retornar então o meu nome, que é novo usuário, e a autoridade do tipo de usuário. Agora vamos ver em relação ao perfil. Eu vou buscar então pelo meu perfil, eu tenho que passar aqui o token, continua o mesmo token. E eu quero retornar o meu perfil. Então, o perfil criado então tem o ID14, tem uma bio aqui padrão, bem-vindo ao meu perfil. O perfil é aberto. Agora eu vou atualizar meu perfil. Sempre, né, aqui no local roxo 8080. Eu vou colocar aqui uma outra mensagem. Eu vou colocar aqui, para perfil privado. Desenvolvedor apaixonado por tecnologia. Agora vou consultar de novo meu perfil pra gente ver. Sim, atualizou. E agora, para testar a questão da gamificação, eu vou consultar os pontos do meu usuário. E aqui eu preciso do ID do usuário que eu criei, que foi o 14 para consultar a quantidade de pontos que eu tenho. Então eu ainda não tenho nenhum ponto. Eu sou bronze e eu preciso de 100 pontos para atingir o próximo nível. E daí seria necessário, então, o usuário interagindo, criando publicações, para que os pontos dele sejam atualizados. Certo, então eu vou rapidamente mostrar a nossa documentação. A gente tem uma descrição aqui geral de tudo. Quanto às ADRs, elas estão no nosso repositório. Então, aqui tem a ADR da comunicação com o RabbitMQ.
e mostra que o status aprovado, a decisão, utilizar o WebTeamKill para realizar a comunicação assíncrona entre os microserviços. Então, no sistema com arquitetura de microserviços, cada serviço funciona de uma forma separada. Porém, quando eles precisam se comunicar apenas por requisições, podem acontecer problemas como dependência de que outro serviço esteja funcionando naquele exato momento, lentidão se muitas chamadas forem feitas ao mesmo tempo, uma falha em um serviço pode afetar os outros. Por isso, precisamos de uma forma de enviar informações sem precisar esperar uma resposta imediata, permitindo que cada serviço trabalhe no seu tempo. Então, o WebTeamKill ajuda a enviar mensagem para os outros serviços quando algo acontece, guarda mensagens até que o serviço possa processar, fazer com que os serviços fiquem menos dependentes uns dos outros, aumentar a estabilidade do sistema. Então, tem consequências positivas e consequências negativas. Ali nas negativas, é mais um componente que para cuidar e fazer manutenção, e exige monitoramento para que o serviço de mensagens esteja funcionando. Fora essa DR, também tem as outras duas, mas não vou entrar em detalhes. Aqui temos os requisitos funcionais, não funcionais, as histórias de usuários. Então, a gente utilizou a ferramenta do próprio GitLab para fazer aqui o gerenciamento de tarefas. Usamos pouco, mas buscamos usar. Aqui tem uma descrição dos princípios sólidos e os padrões de projeto que a gente encontrou.